Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Afinal, quando uma lei nasce com problema, a falha está na ideia em si ou no caminho legislativo que foi percorrido até ela? No processo legislativo, não basta ter boa intenção, apoio político ou urgência institucional. Se faltar competência, iniciativa adequada, respeito ao quórum, técnica legislativa, e também observância ao rito, o que parecia uma solução pode virar nulidade, conflito e também uma insegurança jurídica. Na prática, o que acontece é que muita controvérsia no legislativo, né, não nasce no plenário, ela começa bem antes, lá na compreensão equivocada sobre quem pode propor, até onde se pode emendar, né, quais os limites constitucionais precisam ser respeitados, e como cada espécie normativa deve tramitar. Por isso, falar em processo legislativo é falar de forma, de conteúdo, de competência, de responsabilidade institucional. Eu sou Antônio Moreno, sou diretor da GEPAM, e hoje a gente vai conversar com o professor Eduardo Luquezzi sobre o tema do processo legislativo e as competências do legislador. Fica comigo. Este é o programa semanal Gestão Pública em Foco. Toda segunda-feira, às 9 horas, eu trago aqui um convidado para falar dos temas que interessam de verdade a quem está no dia a dia da administração pública, né? E para isso, hoje, eu estou trazendo aqui um convidado muito especial, um amigo, o professor Eduardo Luquezzi, que vive na prática e lida com esse tema do processo legislativo e as competências do legislador. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os amigos, os clientes da GEPAM. É uma satisfação estar contigo nesse dia para falar de um tema que tanto gosto e me traz prazer de militar, né? Muito bem. Bom, antes de eu iniciar com as perguntas, né, eu queria fazer a apresentação do professor. O Eduardo Luquezzi é advogado, é especialista em direito tributário e em direito de Estado, é parecerista, professor de pós-graduação, palestrante e é referência em consultoria jurídica voltado ao setor público. Bom, então vamos começar. Professor, eu queria começar aqui trazendo um ponto assim mais essencial. Muita gente ainda enxerga o processo legislativo como mera sequência formal de atos, né? Mas ele é bem mais do que isso, a gente sabe, né? Ele é a estrutura que sustenta a legitimidade da produção normativa. Então, para abrir a nossa conversa, por que compreender o processo legislativo é tão importante para quem atua no legislativo e também para quem acompanha a legalidade das leis no município? Por que é muito importante a gente compreender esse processo? Perfeito, Antônio. Para mim, são dois vetores, né? Que são dois grandes campos da temática. O primeiro é a busca, né, que a gente sempre estuda enfim, do Estado social, né, do welfare state. Nós não somos uma nação voltada ao Estado belicoso, ao Etat gendarme, né, aquela questão que tem um pouco, muitas vezes, na legislação europeia, e que é voltada exatamente para o quê? Para o cidadão. Né? É o que nós chamamos de uma norma teleológica, quer dizer, ela não é adstrita simplesmente aquele comando normativo, dogmático, né, um tanto quanto germânico de Estado e lei. Mas o que quer dizer a norma? Qual que é o seu objetivo? Qual o seu fim social? Né? Qual é o resultado prático que ela se destina? Compreender o processo legislativo é isso, não é só uma sequência de atos concatenados, é o resultado gerado dele. E, por um outro ponto, né, dentro dessa ritualística, desse iter que nós estamos aqui falando, é importante também entendê-lo como um procedimento sacramental, formal e correto para se atingir esse fim, porque assustadoramente, todos os anos, nos anuários, né, dos tribunais de justiça, nós chegamos a números alarmantes. Tá? Por exemplo, no estado de São Paulo, ainda, né, nos anos 2021, 2022, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconhecia que 87% das leis julgadas eram inconstitucionais, independente de quem tinha dado origem a ela, fosse o executivo, fosse o legislativo.
Né? No estado do Rio de Janeiro, é contabilizado que de cada 10 leis municipais, 8 são inconstitucionais. Quer dizer, nós temos uma profusão legislativa, uma produção que, na verdade, como linha de montagem, tá, efetivamente, ela é eficaz, porém sem eficiência nenhuma. Então, é esse binômio, né? É produzir bem a norma, saber o que está produzindo e atingir um resultado prático. Resultado esse que presume, né, prevê que a norma seja imaculada, seja corretamente produzida do ponto de vista formal e material. Muito bem. Nossa, fiquei assustado com esse número aí de percentual de leis aí declaradas inconstitucionais, hein? Muito alto, É, né? alto, bem alto, e está se tornando cada vez pior no anuário do CNJ, né? Hoje, acredite-se que no ano de 2025, tá, em torno de 20 mil leis de ordem municipal em nível Brasil são inconstitucionais e estão por aí, tramitando, existindo, gerando direitos, modificando, extinguindo, enfim, mais normas errôneas. Bom, professor, a gente sabe que o processo, legislativo, ele não se apoia só na lei orgânica ou no regimento interno da Câmara, né? Ele, na verdade, ele dialoga com normas constitucionais, né? Princípios e limites, materiais muito claros. E quando essa base ela não é bem compreendida, o risco de vício acaba aumentando bastante. Como que o professor explicaria, de forma prática, a base normativa que organiza o processo legislativo e também que define as competências do legislador? Que acontece, Antônio? Como você colocou, né? Ela não, para seguir esse sacramento do processo legislativo, não é só uma busca frente à lei orgânica. É lógico que é uma simetria frente às constituições estaduais, que por sua vez reproduzem a Constituição Federal, em especial o artigo 66, tá? Quando nós temos a parte pura do processo legislativo, mas é a análise propriamente dita, a partir da tua indagação, não só desta obediência, tá? Mas da leitura das competências daquilo que materialmente vai ser produzido. Então, quer dizer, eu sou ente federado, município? Sou, no artigo 18. Tenho competências no artigo 30? Tenho, devidamente taxadas, né? Tenho uma lei orgânica no antigo anterior, criado pelo artigo 29 da Constituição Federal? Tenho também. Mas esse taxamento do que está no artigo 30, ele tem que ser elaborado não só sobre o ponto de vista ritualístico, como eu disse, né? Seguir este roadmap, essa sequência que nos é imposta para bem produzir a norma, mas a análise também material, infraconstitucional, dos paradigmas, né, das fontes, da onde emanam o direito, né, doutrina, jurisprudência, própria lei, daquilo que já foi realmente tratado, elaborado, né, quando eu cito jurisprudência em matérias similares, de ordem parecida. Então, é essa conjunção de fatos que vai gerar a nós, tá, exatamente essa produção. Quer dizer, a análise, para fins da sequência legal, ela não existe por si só com base, tá, naquilo que nós teríamos organicamente, mas existe sobre todo um arcabouço técnico por trás, tá, daquilo que eu segui o rito, mas que materialmente eu tenho que analisar. Quer dizer, eu tenho que buscar as informações para produzir essa futura lei, essa futura norma. A empresa nossa, a Gepan, é uma empresa de consultoria, de auditoria e de muitos cursos. A Gepan tem cursos online, tem cursos gravados EAD e tem cursos presenciais, né? Os cursos em company. Então, caso quem esteja aqui nos ouvindo queira ter um curso em company na prefeitura, na Câmara, né? Entre em contato com a gente, que o professor Eduardo Luquezzi vai até o órgão, né, para dar esse curso, e nada melhor do que o olho a olho estar conversando, né? Professor, na prática, eu percebo que acontece é que muitos problemas, quando você está na confecção de uma lei, ela não surge até por má fé, né? Ela surge por leitura incompleta do rito, ou então por costume administrativo mal consolidado, né? Os usos e costumes, né? Às vezes, se confunde iniciativa, às vezes se atropela a comissão, às vezes se ignora a formalidade que parece pequena, e o problema só vai aparecer quando a norma já está lá em discussão no plenário, ou então depois quando é judicializado, né. Às vezes a gente vê que um projeto de lei, até que ele anda, né, passa pelas comissões, Uhum. tem lá o parecer jurídico, mas às vezes tem uma emenda de plenário, né, e é ali que a coisa começa a arrebentar com o projeto de lei que foi até bem estruturado. Aí eu queria, na tua opinião, professor, quais são hoje as maiores dificuldades práticas que
o professor observa na tramitação legislativa dentro de uma Câmara Municipal ou das outras estruturas públicas? Quais são essas dificuldades práticas? Como eu, né, seguindo até a resposta anterior, Antônio, né, naquilo que se indaga, né, quer dizer, tem uma boa fé, né, o legislador quer produzir algo em prol da sua comunidade, tá? Ele nunca vai fazer, né, raras são exceções quando se legisla em causa própria, por assim dizer, tá? E como você mesmo falou, o costume, ele é uma questão complementar à norma que serve, como o próprio nome diz, né, complementar, exatamente onde ela é vaga, ela é omissa em determinadas situações, tá? Então, ele ainda é válido como fonte também do direito administrativo, tá? É diferente, essa coisa consuetudinária, né, que nós temos o hábito de fazer. Não é bom senso. Bom senso deixou de ser usado no Brasil, no direito administrativo, desde 1888. Então, ele fica fora do esquadrinhamento. Agora, a questão, tá, quando me perguntam assim, ó, qual que é a maior dificuldade? É uma dificuldade nossa também, né, que se vê no dia a dia, é que realmente nós temos um plexo legístico, né, nós temos um arcabouço legístico da mais variada monta. Então, ora você está tratando de sua matéria de agricultura, houve uma concessão de direito real de uso, de repente você está passando por uma lei de incentivo, quando vê retornou na abertura de um crédito suplementar e por aí afora se vai, tá? Então, o legislador, ele não tem domínio dessa estrutura toda. E nós temos também, né, que nos servir dos coligados, dos colegas setorizados da área. O que eu vejo como maior carência, tá, é que nesse afã de legislar, de produzir, que é uma essência democrática, né? Um ato de afirmação, quer dizer, um princípio de soberania, temos que ter assim, é um princípio democrático, né? Uma legitimação do Estado Democrático de Direito, se cometem os erros, as falhas. Tá? Então, isso o legislador tem que ter muita ciência que bem produzir não é simplesmente criar mais uma norma. Não é fazê-las em profusão, não é ter uma tabela de quem fez mais projetos ou botou leis em jogo, né? Mas quem bem produziu essa norma. Então, e essa é uma questão delicada, por quê? Porque realmente o legislador, quando está a produzir algo, quando eu digo legislador, estou falando daqueles legitimados, né? A sociedade civil organizada, na forma do eleitorado, previsto na Constituição, ou organicamente, prefeitos, os vereadores, enfim, tá? Ele tem que ter muita certeza, ciência, né? Conhecimento para gerar essa norma. Senão, nós vamos acabar tendo um problema de qualquer ordem, seja orçamentário, financeiro, seja legal, enfim, de qualquer natureza. Então, a maior dificuldade que eu vejo é isso, né? Nessa vontade, nesse querer fazer a boa-fé que você tanto citou, acaba se fazendo errado, né? E aí, damos com os burros na água. Quando a gente olha para muitas leis que são questionadas, com as ações declaratórias, né, de inconstitucionalidade, alguns erros eles aparecem o tempo todo. E aí eu queria que você comentasse, assim, por exemplo, vício de iniciativa é um deles, né? Então, para quem está iniciando, o que quer dizer vício de iniciativa? Perfeito. O vício de iniciativa, na forma constitucionalmente prevista, tá, é quando, e esse é o gênero, né, do qual nós vamos ter espécies depois, são as ocorrências de, primeiramente, tá, de usurpação de competência, tá, que podem se dar, eventualmente, no que nós chamamos de vício formal subjetivo, tá, e que é o vício quando por exemplo, o vereador faz uma norma que compete ao chefe do executivo, uma norma que gera aumento de despesa, por exemplo, cria uma gratificação, uma determinada vantagem, né? Hoje mesmo, viu, Modele. professor? Oi? Hoje chegou uma consulta para nós Uhum. aqui na GEPAM. Sim. O vereador fez uma emenda impositiva. Ele é de uma determinada classe lá na prefeitura, né? Uhum. E ele está com a emenda impositiva dando aumento salarial para aquela classe a qual ele pertence. Vamos Ah, bom. imaginar, agente comunitário. Então, vou fazer Sim, uma emenda impositiva para dar aumento salarial para aquela classe. Quer dizer, aí veio para nós o sim. parecer, né? Então, tecnicamente, a emenda ela não pode ser acatada pelo prefeito, fere lá o artigo 61 e o Da artigo 66 Constituição. também da Constituição e tudo mais. Uhum. Então, quer dizer, é uma lei, é uma emenda completamente errada, né? E tecnicamente o prefeito não pode aceitar, vai ter que devolver para o legislativo para o vereador mudar aquela emenda, né? Sim, sim, vai Mas ter que continue aí apoiar. no vício da iniciativa, desculpa, vamos lá, Imagina, conclui só. imagina, e são os exemplos que se tem, né? Quer dizer, como eu disse, criar uma vantagem.
né, algo nesse sentido que gere o aumento de despesas, né, senão orçamentário financeiro, né, Antônio, bem se conhece grandemente a área. Existe também o chamado vício formal objetivo, que é aquele quando nós usurpamos competência de de um ente federado. Por exemplo, imagine o município querer legislar sobre matéria de energia nuclear, matéria da União, quer dizer, ou então retirar do Estado a competência, por exemplo, sobre as concessões de energia. Então, tem que se conhecer a Constituição nesse ponto. E o vício formal objetivo também se divide na preclusão, tá, efetivamente, dos prazos previstos. O exemplo mais clássico são os prazos que nós temos para envios do PPA, do LDO, da LOA, né, que toda a lei orgânica faz. Olha, o executivo fabrica até a data tal, encaminha ao legislativo, o legislativo tem até a data tal para efetuar a devolução. Precluindo esses prazos, nós teremos um vício chamado, né, de um vício formal objetivo, né? Então, se não é o subjetivo pelo vício de origem, assim chamado tradicionalmente, ele será um vício formal objetivo. E, posteriormente, o vício material, que é aquele que realmente, no mérito, vai afligir algum dano. Por exemplo, imagina como esses dias eu peguei vereadores fazendo lei sobre a questão das mulheres terem ciência, porque o tema está em voga, violência contra as mulheres, mas terem a vida pregressa do seu atual companheiro. Ora, além de ser um vício formal objetivo, já que só o Estado pode legislar sobre matérias para acesso da Secretaria de Segurança Pública, ficha corrida, judiciário e tudo mais, também ofenderia a LGPD. Né? Quer dizer, eu vou saber, olha, Antônio, será que o Eluquezzi bateu numa mulher? Como é que será? Então, veja como as coisas muitas vezes se misturam, se espraiam, tá? Em vários tipos de projeto. Então, nós vimos isso muitas vezes ocorrendo, tá? Tradicionalmente, o vício formal subjetivo é o mais comum, tá? É o mais fácil de visualizar. Mas existem esses outros consectários também, né? Na depuração da norma, tá? Bom. Outro erro que aparece também, às vezes, e eu queria que você comentasse, por favor, professor, é desrespeito ao quórum, né? Quais os tipos de quórum para cada um tipo de lei, e também para os vetos, se puder também entrar na questão de para derrubar um veto, né? O que que é maioria simples, né? Maioria absoluta. Então, se você puder falar de respeito ao quórum, é uma coisa que eu acho importante. Perfeito, né? Nós vamos ter, efetivamente, né, dentro da sistemática, né? Nós temos o quê? O quórum de instalação e o quórum de deliberação, tá? Tradicionalmente, os regimentos falam, olha, quando vai ter o pequeno expediente, só chegou os vereadores, 1/3 da casa já serviria para funcionar. Vamos imaginar uma Câmara Municipal de um município pequeno, a grande maioria brasileira, tá? De 9 vereadores. 9 vereadores lá, Isso, 9 vereadores. vamos calcular por 9, né? O classismo. Nós teríamos 3 vereadores ali. Quando a matéria chega ao grande expediente, que é o momento do coração pulsante, onde vão ser deliberadas as normas, nós temos o quórum de votação. Por força do artigo 47, uma leitura concatenada, 49, 51, também da Carta Federal, e aqui estou falando da Carta em prol de todos os estados da federação, cada Constituição do seu estado vai ter em artigos distintos. O que acabou ocorrendo? Ali nós vamos precisar da maioria absoluta. Tá? A maioria absoluta a gente sempre aprendeu que é a metade mais um, tá? Né? Quer dizer, mas metade mais um funciona para números pares, né? Quando eu tenho 10 vereadores, eu posso falar em 6, 5 mais 1. Quando é um número ímpar, por causa de 9, é sempre o número inteiro depois da vírgula, depois da metade. Então, a maioria absoluta de 9 são 5, porque não existe 4,5 vereadores. O primeiro número inteiro é 5. E este é um número consagrado constitucionalmente para toda e qualquer deliberação. Tá? Então, veja que esse é o quórum de votação. E a partir dali, né, de deliberação, aliás, né, a partir dali nós vamos ter os quórums de votação. Né? Então, por exemplo, o artigo 29, cabeça, prevê que para votar a lei orgânica precisamos de maioria qualificada, 2/3, tá? De 9 são 6. Né? Também no 31, no parágrafo 2º da Constituição Federal, para fazer o julgamento das contas do prefeito, também maioria qualificada. Enfim, existem alguns momentos em que a norma assim o exigirá. Tá? Dentro da flexibilização legislativa, uma leitura do artigo 69 da Constituição Federal, para a votação de lei complementar, também maioria absoluta, ou seja, 5 para ter votação e 5 precisam votar. Sempre analisando, Antônio, nossos clientes, se o presidente é ou não autorizado a votar, porque regimentalmente ele pode estar limitado, tá? Isso é matéria interna corporis, tema 1120 do STF, e ele pode ter essa limitação, né, de participar de determinadas votações. Mas a regra, estamos falando tanto em 2/3, mas é a maioria simples, ou seja, pela maioria, como o próprio nome diz. Então, imagine que está lá os 9 vereadores na Câmara, tá? Chegou um projeto de lei ordinária,
né, um projeto lá da tua área, por exemplo, um crédito especial, suplementar, enfim, né, e estão lá os nomes. Quer dizer, eu tenho mais de 5, vamos poder votar. Provavelmente, e quase que com absoluta certeza, o presidente não vota, são 8. Tá? Se der 4-4, o presidente desempata. Mas se der 6, né, efetivamente a 2, né, se der, né, efetivamente 5 ou a 3, a matéria vai estar aprovada. E veja que curioso, Antônio, também um paralelo. Como no sistema brasileiro a abstenção ela existe, mas com peso zero, se dos 9 vereadores, 7 se abstiverem, né, não queremos votar, isso nos melindra, esse crédito, e um apenas dizer sim ou eventualmente não, o projeto estará aprovado ou rejeitado, respectivamente. Tá? Então, tem que se conhecer um pouco dessas manobras, né, que são matemáticas e também do jogo parlamentar. É verdade. Professor, quando a gente fala competência, iniciativa e poder de emenda, mais na competência e na iniciativa, né? A Câmara, ela tem a iniciativa, o vereador tem a iniciativa de um projeto de lei de isenção tributária, isso é competência do executivo. Fala um pouquinho sobre a questão de competência e iniciativa. Perfeito, né? A iniciativa, como eu falei, ela tem a ver com a origem, né? Com a análise daquela matéria que é prerrogativa ou não, propriamente dita, de ser iniciada, seja pelo chefe do executivo, vamos falar do prefeito, né? Seja pelos vereadores, enfim, tá? Isso nós vamos falar de iniciativa. A competência mergulhará no espectro constitucional que me é outorgado pela Constituição. Então, se eu pegar o artigo 30, eu vou verificar ali que eu tenho competência para legislar sobre matéria de ordem tributária. Competência, veja só. Se eu pegar efetivamente o Código Tributário Nacional, tanto nos artigos 6º quanto 7º, eu também verificarei, né, que eu tenho também competência para tanto. Então, veja que nós estamos titularizando o município como competente, tá? E a iniciativa? A iniciativa é prerrogativa aceita tanto pelo chefe do executivo quanto pelo integrante do legislativo. Memorando, Antônio, que por força do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, a proposição legislativa que cria, que altera uma eventual despesa obrigatória, né, enfim, que gera uma renúncia de receita, deve vir instruída com impacto orçamentário financeiro. Então não basta o vereador simplesmente fabricar o projeto de lei, ele vai ter que se socorrer da nossa consultoria na GEPAM, né, o legislativo tem que ter a nossa consultoria, e ir lá pedir, pessoal da contabilidade da GEPAM, pode me auxiliar no impacto? Posso ver um anexo de metas e riscos fiscais? Será que a gente pode abrir mão dessa receita? Será que eu posso dar essa gordurinha, né, essa isenção, esse benefício? Né? Então, tivemos alteração agora, inserção do 14A na lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, isso tudo tá, efetivamente envolve esses dois campos. Iniciativa como competência, iniciativa como origem separada e competência como ato material outorgado pela Constituição. Tá? É, interessante. Essa matéria, ela causa muitas dúvidas, né? Essa questão de competência, iniciativa, né? Às vezes o vereador ele acha que ele tem poder absoluto, né? E as coisas não funcionam assim. A própria Constituição ela distingue o que é competência de cada um, de cada poder, né? Professor, o que acontece é quando uma formalidade ela é tratada como assim, um detalhe sem importância, né? Muitas vezes o vício ele não aparece de imediato, né? Mas ele acaba depois comprometendo validade, eficácia e também a segurança da norma aprovada. Então, aí eu pergunto, quais são os principais riscos jurídicos e institucionais quando o processo legislativo ele é conduzido com falhas? Porque é uma coisa que eu vejo, assim, que deveria, pelo menos uma opinião pessoal, opinião, né? Uhum. Sabe, o vereador não responde, né? Eles aprovam cada lei mais absurda e falam: "Problema do prefeito, ele que vete". Nós ficamos de bem com a população, fazemos um projeto, a gente vê isso no Congresso Nacional, né? Aí lá vai o governo recorrer ao Supremo e não cabe responsabilidade para quem aprova aqueles absurdos ao arrepio da lei. Não tem responsabilidade, né? Precisava começar a ter responsabilidade do legislador que aprova essas leis aí ao arrepio das leis. Então, mas eu queria que você colocasse aí os principais riscos jurídicos e institucionais quando esse processo legislativo é conduzido com falhas, omissões ou então leitura bem superficial dos limites constitucionais.
Perfeito. É curioso dizer isso, né? Só fazendo também a nota de rodapé, né, Antônio? Porque a inviolabilidade ela é garantida no 29º, e eu devo dizer que na academia nós estudamos, né, o desvio do ato, né, de poder de legislar, né? Veja, então, mas ele tem que ter esse consectário, às vezes, da má-fé, porque muitas vezes existe a política por trás, né, até mesmo a irresponsabilidade, tá? Mas o histórico nosso é até pequeno de condenações. Talvez alguns se lembrem, até me foge agora, a questão que foi simulada vinculante, uma das primeiras pelo STF, a questão dos bingos, né, que falava que não só competia a União, tal, se descobriu que vereadores estavam sendo cooptados através de paga, né, para fabricar esse tipo de norma, e as condenações que nós temos no direito brasileiro vertem lá nos anos 90, nas dolarizações, escândalos de, né, antigos lá, de mandioca, quando carros importados chegaram no país, enfim, eu tenho só na academia, eu tenho em livros isso. Então, realmente não há hoje uma responsabilização, verdade seja dita. Mas o fato que é a falta de responsabilização, né, acabou levando a um problema muito maior, qual seja exatamente a geração de resultados ruins, que são deletérios, que acontecem muito depois, tá? Quando a norma é mal feita. Por quê? Porque o que acontece? Eu tenho hoje uma ação judicial de um servidor, né, e que ganha frente a uma norma, quer dizer que ela foi mal fabricada. Se eu tenho uma decisão que deu algum benefício, né, para alguém que ingressou em qualquer grande área que seja, a partir de uma interpretação errônea, é porque a norma é deficitária. Né? Então, o custo Brasil, né, sempre foi muito trabalhado, inclusive pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem obras lá de professores falando, ó, que direito não dá em ar, qual que é o custo disso, né? E para a máquina pública, ele é extremamente pesado. Então, essa irresponsabilidade do vereador é a mesma coisa que falar para ele que ele está rasgando o próprio dinheiro que ele recebe, né? Ou a sua esposa, o seu filho, o seu pai, enfim, é um peso muito grande. E vale para o prefeito, e vale para o servidor, e vale para todo mundo, tá? Não vamos só pegar o parlamentar como um todo. Então, este custo Brasil, tá? Ele é altíssimo. Por isso que eu digo, produzir bem não é só iniciar, é estudar, é lei. Se eu encontrar uma norma errada, legislar também significa fazer um bom parecer, corrigir as falhas do executivo, revisitar as normas que estejam, né, vetustas, antepassadas, anacrônicas, tudo isso é legislar. Né? Não é só pegar a lei ali, porque o deputado aqui da Assembleia está fazendo, fazer uma igual, porque o vizinho, porque o município. Eu cheguei já a pegar, Antônio, né, normas derrubadas que citavam em questões, por exemplo, duna de praia, e município que era pura caatinga, pura seca. Né? Então, assim, erros nesse sentido que levam, em especial, à depreciação do poder legislativo. A imagem muitas vezes está chamuscada exatamente por isso. Né? Então, essa consciência ela tem que ser buscada. A gente aqui tem um caso que eu fiz um modelo de projeto de lei de orçamento, quando a gente dá o curso de orçamento, então você coloca lá alguns casos, né? E aí eu lembro que eu coloquei assim, olha, você tem que ter um quadro aqui do regime próprio, né? E coloquei entre parênteses, se for o caso, em negrito, e coloquei um asterisco. Isso daí foi para os textos da lei, né? Quer dizer, não, e passou pela Câmara também, ninguém retirou lá na Câmara. Eu falei, meu Deus, não posso mais, eu tenho que colocar essas coisas de rodapé, porque se coloca no corpo da lei, mesmo que você coloca com asterisco, acaba indo, ninguém lê, parece, e vai embora, né? Sim. Bom, esse processo legislativo seguro, né? Então, ele não depende só também, né, o professor de boa vontade, tem que ter uma rotina organizada, tem que ter um parecer consistente, né? Tem que atender a técnica legislativa, tem que ser bem aplicada, eh, tem que ter atenção né, das comissões, né? Obedecer quórum, a questão da votação, a fase externa da lei, né? Então, a boa prática, ela evita a crise lá na frente. Aí essa experiência toda que você tem, o que que você poderia, assim, que boas práticas, você recomenda para melhorar a qualidade da tramitação legislativa e também para reduzir esses vícios formais e materiais na produção da legislação, da lei. Assim, ó, conhecer o processo, tá, né, conhecer o processo legislativo é essencial, né, já estamos falando de experiências que nem hoje, eu peguei uma representação de vereadores que parecia uma obra de terror, uma ficção, quando eu digo representação do Ministério Público, argumentando, eventualmente, que o prefeito não teria, né, feito a promulgação, a publicação de uma norma, mas
normas que foram objeto de veto do prefeito e que migrou-se para a Câmara a competência para promulgar e publicar. Mesmo que eu fale que a publicação ainda fosse dever do Executivo, que eles tinham essa previsão na lei orgânica, tá? Ok? Então, quem teria que mandar a redação final com a norma promulgada e pronta e acabada para publicação como ato material era o Legislativo. E ele sequer conhece as normas que ele, tá? Isso prova uma carência, tá? Que são uma demência política extremada, tá? Então, eu estou usando palavras sérias e difíceis para que todos sintam, tá? Mas há um ponto, mais do que conhecer, né, a pia batismal aí do sacramento legístico, é realmente, tá, um pouco de pesquisa. Hoje nós temos ferramenta, aqui na GEPAN nós somos adeptos da tecnologia, né, você sempre tá comentando e tal. Um pouquinho de leitura, tá, ou busca da informação não custa nada. Eu posso ser o mais humilde dos vereadores, né, que são uma pessoa com ensino, né, fundamental ali, médio, enfim, né, tal, sem conhecimento de determinadas áreas, mas um pouco de pesquisa, um pouco de solicitação de auxílio em paralelo, ela é necessária para a boa produção, tá? E isso eu ainda acho muito carecedor. Com tanta facilidade que nós temos hoje, me torna algo incompreensível ver essa questão de erro. Então, dois pontos. Conhecer as normas, tá? Principalmente as suas, para não fazer besteira no ato gestacional e de nascimento da norma, e somado a isso, um pouco de estudo, um pouco de solicitação, né? Tem a GEPAN? Vamos pedir, olha, pode mandar o parecer, pode segurar um pouco a tramitação, vamos dar uma olhada, para sair uma norma melhor balizada, melhor escrutinada, melhor escrita, uma série de fatores, tá? Mas para mim é esse pé que faz caminhar a boa norma, tá? Eu tenho, assim, sempre pensei, é lógico que isso ainda não tem amparo legal, né? Embora eu estou vendo o Supremo decidiu que as pessoas que cometeram lá os atos de 8 de janeiro, eles podem se valer de cursos, né, sobre democracia, né? Mas eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral poderia também criar um curso de legislador, né? Então, hoje, para a gente tirar uma carteira de uma motozinha CG 125 qualquer, você tem que fazer lá exame de vista, psicotécnico, tem que estudar o livrinho lá dos sinais, né, as coisas. Você tem que fazer aula prática. Agora está até mudando um pouco essa questão de aula prática. 2 horas, né? É, Em vez de melhorar, nós estamos descendo. é. Então, mas você tem que estudar a legislação, Sim. né, sinais. E aí, para você fazer a lei da tua cidade, mexer com o código tributário, código de postura, lei de zoneamento, né, plano de carreira do magistério, leis na área da saúde, da educação, aí o sujeito não precisa absolutamente nada, vai lá, faz emendas absurdas, tenta legislar sem conhecer o que é um direito direito administrativo, né, o direito urbanístico, como que funciona, aí quer propor, olha, vamos acabar com esse negócio de área ocupável, pode ocupar 100% do terreno, mas escuta, estão mudando tudo o que a gente fala de direito urbanístico, e aí às vezes passa esses absurdos na Câmara, deveria criar, né, ter o TSE abrir um curso anualmente. Você quer ser vereador? Quer? Olha, tem um cursinho aqui, você tem que frequentar, é um sábado por mês, mas são pelo menos tantas aulas, depois tem uma provinha, aí você vai ter um certificado que você está habilitado, né, para você concorrer lá no seu partido e ter direito a uma vaga para, né, para disputar para a vereança. Eu acho que a gente tinha que evoluir nesse sentido, mas eu acho que isso daí vai de uma maturidade ainda que nós vamos ter que passar, né? Sim, Falando com em certeza. maturidade, professor, quando a gente fala de processo legislativo, quando ele é bem conduzido, ele há mais previsibilidade, né? O debate passa a ser mais qualificado e as pessoas passam a ter respeito à Constituição, né? Que nós temos que saber que nós temos uma carta, né? Um código que nós temos que seguir ao respeito à Constituição, ou seja, a técnica também ela é governança legislativa, né? E aí eu queria, como que o professor enxerga o domínio do processo legislativo como uma ferramenta estratégica para fortalecer o papel institucional do legislativo municipal? A questão pontual é que quem domina o conhecimento, a todos domina.
né? Então, Sim. Às vezes é um efetivamente, vereador na Câmara, é, ele faz tudo, ele faz domina tudo, tudo, né. faz E ele tudo, lê, né, tá? e às vezes ele lê o processo, então ele lê o projeto, ele sabe o que está votando, discute, Sim, tem sim. argumentação. E ele consegue até criar um contra-argumento, né? A arte da Sim, retórica, se ele é contra aquela proposição, enfim. Então, o conhecimento, tá? Ele dita, tá? Como vai se dar, né? O domínio da ferramenta, ele se dá com leitura, né? Com absorção, com a pesquisa, como eu disse, independente do nível, né? Não estou falando aqui de escolaridade, que eu tenho pós-doutorado, né? Que eu sou um agricultor, né? Fui eleito, mas realmente claro, que é. querer entender, tá? Querer ter o domínio de fato naquele meio onde você está inserido, tá? Porque você tem as muletas, você tem um corpo, né, que vai lhe ajudar, assessoria interna, externa, enfim, né, acesso à informação, assessoria, né, própria da casa, você terá, né, substrato para bem exercer esta dinâmica, tá? Exatamente por quê? Porque a ferramenta do processo legislativo, tá? Ela é que vai fazer a condução dos caminhos, seja de uma nação, seja do município, tal. É ela que vai dar o norte, né? Físico, comportamental, social, econômico, tá? De todo o plexo, né, de atividades que o município tem. E quando eu digo atividades, como competência, até constitucional, educação, né, saúde, todas as demais que hoje estão de arrebalde, meio ambiente, né, assistência social, enfim. Tá? Então, ter esse domínio, tá? Controlar a informação, e quando eu digo controlar, não é o controle simplesmente imperial, tá? Mas é o controle pelo conhecimento, pela prática, pelo saber manusear, é que vai produzir realmente bons resultados. Tá? Exatamente porque pode parecer estranho que alguém queira fazer o contraponto, mas se todos tiverem esse conhecimento, por assim dizer, chegamos no ponto que você falou, o debate vai ser mais qualificado. Né? Eu conheço câmaras municipais compostas por vários vereadores, né? Um é frentista, o outro é agricultor, tal. Mas você vê o debate entre eles, tá? Depurado, um debate muitas vezes realizado até antes das sessões, perante as comissões, quer dizer, uma discussão oxigenada. Né? Por quê? Porque eles perguntam, vão atrás, colhem as informações, né? Tiram de pontos, às vezes acham até algum absurdo, internet afora, mas colocam na pauta exatamente para ver o que é verdadeiro ou não. Né? Quer dizer, é isso que vai transformando e melhorando o dia a dia legislativo. Tá certo. Professor, eu tenho uma preocupação, como a gente presta consultoria, eh, nas câmaras, né, também, e e aí a gente nota também que, além dos vereadores, você tem lá que trabalha na Câmara, né, você tem, procuradores, assessores, controlador interno, tem os servidores técnicos, né, que é o do contador, a pessoa do RH, e essas pessoas às vezes acabam, né, até participando, os vereadores procuram, né, para poder às vezes: "Escuta, esse negócio do RH aqui, você é da CLT, na CLT tem isso, no estatuto não tem aquilo, por que que é?", e tudo mais. E eu queria um pouco, que você comentasse sobre esse processo legislativo, a competência do legislador, né, como que ele pode impactar a carreira e a responsabilidade dos agentes públicos. Eu acho que entra bastante aí a capacitação, né, hoje eu cada vez mais capacitar, treinar, fazer curso, essas pessoas precisam, né. É lógico que a experiência ela ajuda muito, mas não basta, né. Hoje eu Não. eu sempre, eu dou curso, meu primeiro slide em todos os cursos, não há mais espaço para amadorismo da administração pública. "Ah, mas a gente sempre fez assim", não quer dizer que está certo. "Ah, Uhum. mas o Tribunal de Contas nunca apontou", também não quer dizer que está certo. Então nós Exato, temos que fazer o que a lei determina, né. O exato. que que a lei determina, certo? E o que que Uhum. você, utilizando a sua experiência do dia a dia, né, e aí você lendo a lei e vendo as experiências de outros locais, né, como que você pode aplicar então no seu município? Mas eu fico preocupado com como que impacta a carreira desses servidores, né, e também a responsabilidade dos agentes públicos. É que a questão dos servidores, tocaste num ponto que é interessante, porque o que que acontece? Não basta, como você falou, a experiência, a matriz teórica ela é necessária. As pessoas né, os profissionais da ciência exata têm isso muito mais claro do que nós, né, das ciências humanas, ou mesmo das biológicas, né, das ciências biológicas, porque a matriz teórica ela é necessária. Você tem que ter, tá? Né? Por mais que ela possa parecer maçante, difícil, tem que ter, né? Ninguém sai fabricando um avião, ao exemplo, sem conhecer o desenho matemático, sem fazer o projeto, tá? Por mais que você seja um autodidata, será uma exceção, tá? Por quê? Porque isso exige
tá? Que você tenha a base. A fundação deve ser bem alicerçada. E isso envolve o trabalho do servidor desde a sua origem. Tá? Desde a sua origem. Porque uma Câmara Municipal com servidores, como você citou o termo, amadores, né? Ou que não dão atenção devida, leva à depreciação de toda a instituição legislativa. Né, a ponto dele sequer ser reconhecido, ser visto como um aproveitador, um apêndice morto, um peso, um custo ao município, sem ser enxergado como peça, como, né, o recurso humano é parcela, é parte da administração. Tá? Ele faz parte do patrimônio, quase que como se estivesse ali inventariado, né, valorado efetivamente. Ele compõe um conteúdo até imaterial pelo conhecimento, pelo arcabouço de tudo aquilo que ele carrega. Tá? Então, isso é necessário, essa qualificação, esse treinamento sucessivo, porque ele faz parte do dia a dia. Né? Eu mesmo, quando tenho tempo, hoje me ressinto um pouco, mas sempre que eu tenho oportunidade, pelo menos assim, ó, eu até separo o que eu consigo ver na internet, num curso, no YouTube e tal. Às vezes eu escuto um, dois, três, falo, não, aquele cara é melhor do que esse, aquele não é bom, esse aqui, olha, esse cara. Porque nós precisamos disso, né? É necessário essa alimentação nossa diuturna. E esta questão, tá, de termos o servidor, né? Muitas vezes, olha, o que isso vai abalar a carreira dele? Como eu disse, a imagem do legislativo arranhada não atinge só o parlamentar, não atinge só o prefeito, atinge o quadro também. Né? O quadro acaba sendo vitimizado junto. Ah, porque é servidor, porque ganha muito, que aí já vai aposentar, sem vergonha, não trabalha. Então, essa retórica, essa oitiva, essa escuta comum que nós temos, Antônio, ela é triste, né? Para nós trabalhamos, porque maciçamente, o grande número de servidores que você conhece, são pessoas abnegadas que estão ali, né? Estão trabalhando, vestem a camisa, vão trabalhar em prol da marca, vão devolver um serviço público à comunidade. Tá? Então, essa questão de dominar o conhecimento, de tê-lo, né? De fazer um treinamento, um curso, uma qualificação, comprar uma apostila conosco, solicitar um parecer, enfim, seja o que for, tá? Ela é necessária, ela é essencial, tá? Numa era TikTok, tá? Me preocupa ao ponto onde nós estamos indo, né? Porque é curioso dizer, o meu tempo como consultor irá passar, né? E a nova qualificação de novos consultores não está vindo da mesma velocidade ou qualidade que as demandas exigem. Né, que elas se tornaram homéricas, se tornaram. Então, quer dizer, uma hora nós vamos cansar, né, Antônio? Então, essa qualificação, ela tem que estar presente, ela tem que ser feita, tá? E eu concordo em grau, gênero e número contigo. Para fazer a estrutura, tem que qualificar nossa mão de obra, tá? É básico. Eu acho que a capacitação, ela contínua, tornou realmente indispensável para quem atua, né, nesse assunto que nós estamos falando, no processo legislativo, a parte de pareceres, tramitação, controle de constitucionalidade e tudo mais, né. Na verdade, o processo legislativo é uma área em que o improviso cobra muito caro, né. Então, quem Muitíssimo. atua só com um modelo antigo ou prática repetida, né, ela vai ficar exposto. Então, a atualização técnica aqui ela é uma condição de segurança institucional, não tem como, né. Eh, Olha, foi muito bom, viu, professor, esse bate-papo, a conversa foi importante, porque nós vimos, então, que na verdade, o processo legislativo ele não é mera formalidade, nem é um caminho burocrático entre a ideia e a publicação da lei, né, ela é o que dá validade, coerência e também segurança, né, à produção normativa. Quando a competência, iniciativa, quórum, técnica legislativa e rito são respeitados, aí o legislativo atua com muito mais força, institucional e também com menos risco jurídico, né. Por isso que esse tema foi quem que nós trouxemos aqui para esse bate-papo. Professor, nós estamos chegando ao final da nossa prosa e eu deixo aqui, as suas palavras finais aí para a gente ir caminhando para o encerramento. Perfeito, Antônio. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade, né, a todo o time da GEPAN, na sua pessoa, como diretor da casa, tá? Agradecer meus colegas consultores, né, a todo o pessoal técnico, a boa qualidade do nosso material produzido, tá? Vos fala aqui né, um paulista barra gaúcho e vice-versa, né, que efetivamente conhece o material, o bom fábrico dele, e fazendo votos que as pessoas que nos escutam aqui realmente, né, não é só uma conversa de venda ou ter acesso àquilo, é que realmente busquem a informação, realmente busquem, tá, o conhecimento, né?
seja através dessa qualificação, como disseste, seja através de um treinamento mais continuado, de curta duração, seja através de parceiros, orientações técnicas, né, notas técnicas, enfim, informações, seja o que for, porque as pessoas tenham este acesso, tá? Tenham isso em mãos. Ora vai agradar, ora não vai agradar, mas nós não estamos aqui para falar, né, se é a favor desse ou daquele, mas para dizer o que é correto, o que é exato, ou o que temos por bem, que é mais correto. Então, essa continuidade do conhecimento, da qualificação, ela urge continuar e de maneira melhor aparelhada, mais depurada. Tecnologias da informação, IA, estão presentes e são bem-vindas, tá? Mas elas não substituem o conhecimento humano. Quem ainda o detém, né, na falta de um computador, a míngua da energia elétrica, ainda superará o seu par, tá? Então, é isso que eu gostaria de deixar como recado. Façam desse esforço, né, dessa qualificação de estudo, uma máxima, um dogma, uma doutrina de vida. Muito bem. Convido então todos vocês, né, que buscam essa atualização, né, a acessarem agora o site da GEPAM, www.gepan.adm.br, para conferir os detalhes da programação e também garantir a sua inscrição, emissão de boletos e tudo mais. Quem se inscrever no curso, né, acompanha online, faz perguntas e tudo mais, mas esse curso fica lá disponível por 20 dias, né, para a pessoa poder revê-lo, ou se perder uma parte, assistir final de semana, à noite, assim por diante. E já deixo também aqui o convite para o próximo episódio do Gestão Pública em Foco. Né? Na próxima segunda-feira, às 9 horas, eu vou trazer aqui mais um convidado, né, para tratar de temas relevantes da administração pública. Acompanhe a GEPAM pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, e saiba quem será o nosso próximo convidado e também o próximo tema. Uma excelente semana a todos e até o próximo episódio. Tenham todos um bom dia. Até mais.